Meus irmãos, e nessa manhã, quando nós temos a oportunidade de meditar na palavra do Senhor, nós queremos juntos estudarmos sobre a ideia do desânimo. E desanimar por quê? Desanimar jamais. Se você recebeu aí no seu celular, no seu e-mail ou por algum meio o tema de hoje, que é desanimar? Jamais. Nós jamais podemos desanimar. E preste atenção, uma das coisas que tem abalado e afetado muito o coração do povo de Deus e de muitas pessoas com quem nós convivemos, por conta dessa enfermidade e do isolamento social, é a ideia de nós começamos então a estarmos abalados, estamos muitas vezes tristes, abatidos, e não entendendo tudo o que está acontecendo, podemos chegar a um ponto de desânimo, e não continuar a jornada e a proposta daquilo que o Senhor tem a nos dar, e tem nos dado, e tem nos ordenado fazer. Preste atenção sobre como que isso pode afetar diretamente o meu e o seu coração. Nós estamos o tempo todo sendo desafiados a vivermos uma vida de integridade, verdade e amor diante do Senhor. E aí nós temos o apóstolo Paulo, que vem com uma palavra fantástica para o meu e para o seu coração, sobre como que eu e você podemos viver num tempo de dificuldade, de lutas e de opressões, e assim ainda não desanimarmos. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu quero ler com vocês os versículos 16 até o 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao 18. E o texto deve estar aparecendo aí na sua tela daqui a pouco, mas eu vou ler e diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vamos orar mais uma vez e clamarmos ao Espírito de Deus que ilumine os nossos corações com a sua palavra. Pai, eis tua palavra lida, e aí em cada lugar, em cada lar, em cada aparelho eletrônico, teu povo tem acompanhado essa missão. E eu peço que o Espírito do Senhor, que age de forma atemporal, Pai, seja propício a alimentar os nossos corações, iluminar os nossos corações, os nossos ouvidos estejam abertos e atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui no capítulo 4, um discurso a respeito de lutas e dificuldades que ele já passou, e de situações a respeito da sua defesa como um apóstolo, aquele que estava enviado pelo Senhor para pregar o Evangelho. E então, nesse momento, no versículo 16 ao versículo 18, ele está falando sobre a nossa realidade de vivermos uma vida de maneira intensa e real diante do Senhor, diante das adversidades e das lutas que eu e você estamos vivendo. Olha como que isso é tão contemporâneo ou tão propício para o tempo em que nós estamos vivendo. Distanciados uns dos outros, nós temos vivido por lutas. E preste atenção que ele não está fazendo um discurso dizendo que as lutas não acontecem, mas ele começa a afirmar no versículo 16 que não desanimamos. Por isso nós não desanimamos, por conta do Evangelho do Senhor Jesus, nós não desanimamos. Ele tem uma perspectiva, e eu queria falar isso no final, sobre o porquê do não desanimamos, e vai ser o último ponto, a conclusão que eu quero fechar com os irmãos. Mas ele começa então o discurso no versículo 16 dizendo: pelo contrário, enquanto que o nosso corpo, o nosso ser exterior, e aqui quando ele fala do nosso exterior, o homem exterior, em algumas versões, ele se deteriora ou se ele corrompe, ele está falando da nossa carne, e nós como indivíduos, nós nascemos e estamos em um processo de envelhecimento, e nesse processo de envelhecimento, muitas coisas mudam. Enquanto tínhamos a disposição, o vigor, a energia de corrermos ou caminharmos diversos quilômetros, alguns hoje não têm tanta disposição ou tanta energia, ou se cansam com uma velocidade muito maior do que eles se cansariam no passado. E o nosso corpo vai se desgastando.
quando marcas começam a aparecer, os nossos cabelos vão caindo, as nossas pernas vão fraquejando, os nossos olhos vão ficando embaçados. Às vezes você conseguia ler no escuro durante um tempão. Hoje, se você tiver com pouca luz, a palavra de Deus começa a embaralhar as letrinhas e você não consegue ler direito. Precisa de muita luz, um óculos reforçado para que você possa conseguir ler. E isso está falando sobre o nosso ser exterior, o nosso homem exterior sendo deteriorado com o tempo. E todo mundo já viveu alguma coisa nesse sentido. Nós estamos caminhando progressivamente para o fim da nossa vida. E isso que o apóstolo Paulo está falando, enquanto que o nosso ser, a nossa força, tem sido impactada pela velhice, por doenças, e olha que nós estamos com uma avizinhando e nos ameaçando o tempo todo, nós estamos caminhando para o fim da nossa existência, para a realidade da morte. E essa é uma realidade que vem a nos atingir em um momento ou outro, alguns antes, outros não tanto. Mas olha só, quando ele fala que o nosso homem exterior ele se desgasta, ele coloca que o nosso homem interior ele se renova de dia a dia. Ele vem renovando-se, trazendo uma nova perspectiva, uma nova realidade. E olha como que isso é interessante sobre o aspecto da palavra de Deus. Enquanto eu tenho o meu ser, o meu indivíduo, a minha carne, se desgastando e enfraquecendo, o meu espírito, ele vai se renovando e sendo fortalecido em uma direção completamente oposta ao que o meu corpo, ele vem se desgastar. Eu tenho então agora tido a oportunidade de amadurecer diante do Senhor, tendo mais disposição, mais vigor espiritualmente, enquanto o meu corpo ele vai perdendo essa força e essa disposição, ele vai se renovando. Olha como que esse mistério da fé, o mistério do Evangelho, da graça do Senhor Jesus acontece nas nossas vidas. Nós que nascemos de novo, fomos alcançados por essa graça, pelo amor de Jesus Cristo, e fomos então resgatados, temos diariamente sido renovados, porque nós não temos uma perspectiva finita aqui, nós temos uma perspectiva que olha para o céu, e esse texto tem falado sobre a ressurreição do nosso corpo. O apóstolo Paulo dando a perspectiva de que nós não vamos finalizar a nossa jornada aqui, mas nós temos algo ainda depois da morte, nós estaremos vivos com o Senhor, e assim nós não temos motivo para desanimar. Temos agora uma perspectiva de avançarmos e continuarmos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Preste atenção sobre as características de como que eu e você podemos identificar que estamos crescendo, ou que estamos sendo renovados. Há no nosso coração uma disposição para a comunhão e busca da palavra de Deus, mais do que quando nós nos convertemos. E isso vai aumentando com o tempo. Quando nós nos envolvemos com a palavra, nós desejamos isso mais. Queremos ter esse nível de intimidade maior. Queremos que outras pessoas que estão perto da gente participem dessa graça. E isso vem renovando o nosso ser. Nós nos preocupamos com outras pessoas. E agora, enquanto nós talvez não tenhamos tanta disposição física, o nosso espírito tem se preocupado e desejado muito mais estar junto, glorificar ao Senhor com os irmãos e servi-lo além das nossas limitações. E Deus tem nos dado a graça. Preste atenção que o fato de eu e você hoje estarmos eu estou aqui, vocês estão me vendo, esse é um privilégio que o Senhor tem nos dado. Quando que a gente imaginaria algo assim? Talvez estaríamos, os pastores, se não fosse pelo meio eletrônico, escrevendo cartas para os irmãos e de alguma forma fazendo chegar a vocês, aqueles que estivessem mais distantes, a fim de acalentar e cuidar do coração de cada um de vocês. Mas hoje o Senhor tem nos dado o privilégio de adorarmos a Ele, cada um no seu lar, e nós transmitirmos a mensagem do Senhor ao seu coração para que te traga um renovo, um fortalecimento no Senhor, uma perspectiva de que eu e você não fomos desamparados pelo Senhor, e sim, diariamente temos o nosso ser interior renovado. Olha, essa é uma perspectiva de maturidade na fé. Eu e você crescendo diariamente, temos sido então renovados pelo Senhor. E veja, Isaías, no capítulo 40, ele nos fala sobre uma realidade muito interessante. O povo de Israel começava a questionar Isaías a respeito do que Deus
estaria fazendo, ou se ele estava muito distante, alheio, ou inerte ao que estava acontecendo com eles. Então Isaías começa a trazer o relato de tudo que Deus havia feito, trazendo à memória do povo de Israel aquilo que Deus somos como águias. Nós corremos e não nos cansamos, nós caminhamos e não nos fatigamos, nós somos renovados pelo Senhor. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Eu e você, como servos do Senhor, enquanto que o nosso corpo se desgasta, temos sido renovados pelo Senhor diariamente, na perspectiva de que Ele é aquele que tem preparado tudo para as nossas vidas. E ainda, no versículo 17, o apóstolo Paulo continua. Ele fala sobre a dor. E como eu comentei, ele não está fazendo uma negação da dor. Ele não está fazendo uma negação dos problemas. Ele não está negando a existência das dificuldades. Mas ele tem feito assim, uma comparação entre aquilo que a gente sofre aqui com o que o Senhor tem preparado para a gente. Eu poderia comparar a minha dor com a sua, a minha dificuldade com a sua, e você apresentando aquilo que você tem sofrido, me faria muitas vezes chorar. Eu me compadeceria de você. Nós então nos abraçaríamos e buscaríamos o Senhor na perspectiva de direção daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Agora, todos nós sofremos. Eu e você temos lutas. Nós, como igreja, estamos passando por dificuldades nesse momento. Nós, como nação, como planeta, estamos sofrendo nesse momento. E a gente não está fazendo uma negação da dor. Nós não estamos dizendo que ela não acontece. Nós, pelo contrário, estamos dizendo que, quando comparamos a dor e o sofrimento que temos vivido agora, porque ele é temporário, ele é passageiro. Se não no tempo mínimo que a gente tem desejado, de meses, de semanas, ou talvez o tempo mínimo da nossa vida, mas ele é temporário, porque nós estamos vendo e tendo uma perspectiva de redenção, uma perspectiva de nova vida com o Senhor. E olha, aquilo que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção é que não há um problema na dor, mas sim que essa dor que nós temos sentido hoje, ela tem produzido em mim e em você a perseverança, e ele não despreza a dor, e essa perseverança tem produzido em nós esperança, e essa esperança, ela não desanima. E enquanto nós então, sofrendo com isso, olhando para aquilo que o Senhor tem preparado e prometido para a gente olha agora, então pensa, puxa, isso não é nada, comparado àquilo que o Senhor tem para nós. O que nós estamos vivendo e passando hoje, não tem como dimensionar. É muito maior aquilo que o Senhor tem preparado para a gente. É isso que ele diz, quando ele fala que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória. O presente doloroso versus um futuro fantástico que o Senhor tem preparado para mim e para você. Eu e você temos então agora uma realidade de, olha, nós estamos sofrendo, eu e você estamos passando por dificuldades, nós choramos, nós temos dificuldades, nós sentimos a falta e a ausência dos irmãos, nós estamos com a impossibilidade de nos encontrar com todas as pessoas, com familiares, com os nossos anciãos, e isso tem doído no nosso coração. E olha, quando a gente fala sobre uma perspectiva, sobre comparar aquilo que a gente está vivendo com o que o Senhor está prometendo para a gente, poderíamos dizer, peraí, mas o apóstolo Paulo não sabe muito bem do que ele está falando. E eu posso afirmar para você que o apóstolo Paulo é alguém que sabe a respeito do sofrimento. Se você avançar a sua Bíblia comigo, alguns capítulos, no capítulo 11, eu quero ler com você os versículos 23 até o 28. Versículos 23 até o 28, ele nos traz uma realidade a respeito do sofrimento que o apóstolo Paulo viveu. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até o 28. Ele diz assim: são ministros de Cristo? Falando como se estivessem fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medidas. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez apedrejado.
3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com toda a igreja. Olha, o apóstolo Paulo falando sobre as lutas pelas quais ele viveu, então aqui mostrando que quando ele fala sobre as tribulações, os problemas, as lutas pelas quais nós passamos, ele conhecia sobre o que era sofrer. Só que ele não estava focado apenas naquilo que ele tinha como perspectiva do sofrimento agora, mas ele tinha uma perspectiva muito maior, porque ele estava visando e tinha no seu coração o alvo daquilo que é eterno. E ele continua então no versículo 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E ele faz uma comparação entre coisas visíveis temporais e coisas invisíveis eternas. Quando eu e você temos a nossa perspectiva muito focada nas coisas que nós podemos pegar, ver, tocar, e elas são, então, as coisas temporais, nós desviamos o nosso foco. E ele diz assim, não atentando, na medida que não olhamos, ou em algumas versões, não atentando nas coisas que se veem. Olha, eu e você tantas vezes temos estado tão mais preocupados com as coisas temporais, com aquilo que nós vamos ter que vestir, dormir, comer, beber, como nós já falamos em Mateus, sobre a perspectiva da ansiedade, e isso tira de nós a perspectiva daquilo que realmente é valioso, daquilo do que realmente importa. Quando eu e você tiramos o foco daquilo que é real e verdadeiro, daquilo que a gente precisa olhar de verdade, nós então estamos sujeitos, estamos fraquejando, e aí podemos então desanimar. Por que Paulo não desanima? Por que aqui ele afirma mais de uma vez, quando ele no capítulo 4, no versículo 1, ele diz que ele não desanima. E ainda mais para frente ele fala sobre as dificuldades que ele tem passado no versículo 7. E ainda fala sobre a ideia do evangelho ser por parte, pelo que Deus estava fazendo nele, colocando um tesouro precioso em vasos de barro, isso tudo no capítulo 4. Ele tinha um foco, e o foco era nas coisas eternas. Se a gente pudesse comparar, ou tivéssemos então a oportunidade de tangibilizando nos nossos corações a perspectiva real do céu, a gente teria muito mais facilidade de crer. Mas o Senhor não nos deu isso, porque Ele deseja que nós exercitemos a fé. E eu e você precisamos cada dia mais exercitando a fé sobre aquilo que o Senhor tem nos dado. E é isso que esse pedaço do texto está nos dizendo. Paulo tinha um coração em fé naquilo que Deus estava apresentando e falando para ele a respeito do céu. Atentar naquilo que é transitório tira da gente o foco do que é eterno. Presta atenção sobre um exemplo de uma situação que a gente percebe isso na Bíblia. Quando Jesus estava com os seus discípulos, os discípulos de Jesus estavam no mar, e Jesus vem encontrando-se com ele por meio do mar, andando sobre as águas, e Pedro então pede para que vá encontrar-se com Jesus. Pedro, ele desce do barco, começa a andar sobre as águas, e acontece algo. Pedro começa a prestar atenção na força do vento, nas ondas do mar, e enquanto ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Ele passa a afundar. Quando eu e você tiramos o foco daquilo que realmente importa, daquilo que é eterno, eu e você não fomos feitos como cidadãos deste plano terrestre, nós somos cidadãos do céu. E enquanto nós estamos aqui, temos que usar o que o Senhor tem nos dado para glorificar o seu nome. Olha, quando eu e você temos a oportunidade de usar aquilo que o Senhor tem nos dado, e aqui a ideia não é desprezar aquilo que é material ou daquilo que é temporal. Nós estamos aqui, os nossos corpos são temporais, essa estrutura onde nós estamos é temporal, a casa onde vocês estão são temporais. Não, a ideia não é de desprezar ou
deixarmos de ter essas coisas. Mas a questão é do foco. Qual que é o meu e o seu foco? E ainda, além disso, é como eu e você temos usado as coisas temporais que o Senhor tem nos dado para glorificar e trazer benefício para o seu povo, ou trazer benefício para o reino, ou então expandir o reino de Deus a partir dessas coisas. E uma das coisas interessantes que a gente pode perceber é que algumas coisas são na ideia de temporais, ou de que a gente não consegue ver completamente. Temos dois exemplos no Antigo Testamento interessantes que a gente percebe quando o escritor de Hebreus, ainda falando sobre os heróis da fé, fala que Abraão, pela fé, viu a terra prometida e peregrinando como estrangeiro, ele entendeu que a promessa que Deus havia feito para ele iria se cumprir. Moisés, da mesma forma, enquanto príncipe do Egito foge de dentro do Egito e volta agora para enfrentar Faraó e levar o povo de Israel daquele lugar do cativeiro. Todas essas coisas, o livro de Hebreus fala que esses homens e outros ainda fizeram pela perspectiva de fé, crendo e tendo convicção de que o Senhor nos traria muito mais do que aquilo que a gente poderia imaginar quando nós passássemos a olhar na perspectiva daquilo do que é eterno. Olha, se você tivesse a oportunidade de trocar alguma coisa que é temporal, que você sabe que vai se desgastar, por alguma coisa que é muito mais durável, que não desgasta, que não estraga, e você pudesse realmente, nesse momento, ver essas coisas, eu tenho certeza que, assim como eu, estaríamos desejosos de buscar e ter aquilo que nos é mais duradouro. O apóstolo Paulo está falando que eu e você temos a promessa de vida eterna diante do Senhor, e por isso nós não desanimamos. E agora, pensando já na conclusão, eu queria pensar com os irmãos sobre o seguinte: eu e você temos a oportunidade e temos os desafios de não desanimar. Jamais desanimarmos, esse tem que ser o nosso desafio. Por conta daquilo que nós estamos olhando, para onde nós estamos olhando. O Senhor tem nos chamado para termos uma perspectiva real sobre o nosso interior sendo renovado diariamente. E renovado diariamente o nosso interior. Buscarmos essa transformação a partir da comunhão, da palavra de Deus, das nossas orações, do jejum. Hoje nós temos a oportunidade de buscarmos ao Senhor de uma maneira muito mais intensa. Você e eu, reclusos em casa, sem a oportunidade de nos desviarmos e perdermos o foco com um monte de outras coisas. Que você aproveite esse tempo para crescimento espiritual, para crescimento diante do Senhor. Leia a palavra de Deus, ore, mantenha comunhão com os irmãos. Se você tem o telefone dos queridos, leia, ligue para eles, ore com eles, estimule cada um para que possa conhecer mais o Senhor nesse momento e então ver o nosso homem interior sendo renovado diariamente. Além disso, olhando para que o foco dos nossos corações seja aquilo que o Senhor tem produzido a partir das nossas tribulações, dos nossos sofrimentos, como um eterno peso de glória, sem comparação. Aquilo que eu e você estamos vivendo aqui, por ser temporal, finito e limitado, tem produzido para a gente um eterno peso de glória que nós não conseguimos nem mesmo comparar. É incomparável. É imaginar um grãozinho de arroz, um grãozinho de areia com o universo inteiro. São grandezas totalmente diferentes. Não dá para a gente comparar aquilo que o Senhor tem produzido como eterno peso de glória a partir das nossas dificuldades, das nossas lutas, com o que nós estamos vivendo. E as nossas lutas, as nossas dificuldades moldam o nosso coração, forjam o nosso caráter cristão e nos preparam a ser mais parecidos com Cristo Jesus. E ainda, quando nós olharmos para aquilo que o Senhor tem nos preparado como atemporal, como eterno, como infinito, nós então temos mais uma vez a clareza nos nossos corações de que esse tempo, quando ele findasse, nós estaremos com o Senhor em vida eterna. E olha, é vida em abundância, é muita vida, é em tempo, é a oportunidade de nós estarmos completamente com o Senhor. Então não precisamos ter medo daquilo que pode vir nos acontecer, porque o Senhor tem preparado para a gente uma morada celestial. E quando esse tempo, esse tabernáculo, como o próprio apóstolo Paulo diz ainda no capítulo 5, se você continuar a leitura,
ele se desfizer, o Senhor tem nos preparado um tabernáculo eterno. E eu convido você, curvando a sua cabeça, perceber como que o meu coração e o seu coração está. Se esse tempo tem nos trazido desgaste, e esse desgaste tem nos impedido de buscarmos ao Senhor. Porque o grande problema das lutas e dificuldades, dos desânimos que podem assolar o nosso coração, é a nossa imobilidade, a nossa inércia em buscarmos ao Senhor, a nossa dificuldade em orarmos, a nossa luta em mantermos comunhão com o Senhor, e ficamos apenas à deriva, esperando o tempo passar e ver as coisas acontecerem. Então eu quero desafiar você a sacudir o seu coração. Vem comigo, vamos orar, vamos buscar o Senhor em adoração e louvor ao nome dEle. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai Santo, nessa manhã nós temos, a partir da Tua Palavra, a iluminação do Teu Santo Espírito, de que muitas lutas acometendo os nossos corações podem sim nos desanimar, mas nós não queremos desanimar, porque queremos olhar para o alto, saber quem Cristo é, e tendo o nosso homem interior renovado constantemente, restaurado e maduro, crescendo diante do Senhor, olhando sempre para o alto, sabendo o que o Senhor tem preparado para a gente, e não focando nas coisas que aqui vão passar. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a não ficarmos inertes, parados no tempo, sem buscarmos o Senhor, sem termos comunhão contigo, sem nos aprofundarmos na Tua Palavra. Pai, que quando tudo isso acabar, e quando mais uma vez nós voltarmos à comunhão, nos reunir juntos, possamos olhar para tudo isso e falar que o Senhor tem nos capacitado, nos preparado muito mais para o adorar, para o servir, para impactar as nações, para glorificar o Teu nome. Pai, eu oro por cada família, por cada irmão, por cada irmã, para que o Espírito do Senhor possa fortalecê-los nesse momento, nas dores, nas lutas, nos medos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela saúde dos nossos anciãos, eu oro pela saúde dos nossos jovens, eu oro pela saúde dos nossos irmãos, Pai, pelas crianças, pelos adultos, para que o Senhor venha nos guardar, nos cercar com o Teu amor, com o Teu cuidado, e assim, ó Pai, em nome de Jesus, nós tendo consciência de que Tu tens cuidado da gente, tem guardado os nossos corações, essas coisas não vão nos abalar, não nos abalam, porque nós sabemos a quem servimos, nós sabemos a quem nós buscamos, e nós temos um Deus que não nos desampara. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, oramos em nome de Jesus, amém. Amém e amém.